Boa noite, pessoal. São 20h30 em Luanda. Estou tipo telejornal, eu já estou. E está a começar o nosso direto. Sim senhora, tem um arquito. Então, pessoal, hoje o nosso direto é com o grande Keita Mayanda e o nosso amigo Silvio Nascimento. E vamos falar um bocado de arte e do papel da arte e do mundo das artes e como é que isto influencia diretamente na nossa sociedade, se a arte tem alguma influência sobre a sociedade ou se será que a sociedade é que tem influência sobre a arte. Então vamos conversar um bocado sobre isso, vamos fazer aqui as nossas questões. Como vocês já sabem, eu peço sempre que vocês apresentem as vossas perguntas, claramente, porque isso só faz sentido se nós todos estivermos envolvidos. E apresentem as vossas perguntas, perdão, carregando aí no ponto de interrogação que está na vossa página do Instagram, nessa página que vocês estão a ver. E nesse ponto de interrogação vocês vão pôr as vossas questões que nós vamos responder assim que for possível, né? Entretanto, vamos aguardar um bocado. Obrigado, Tuca. Vamos aguardar um bocado a chegada também do Silvio para começarmos a conversa com ele. Mas claramente vamos começar já entre nós. Estou aqui eu, está aqui o grande Keita. Olá, boa noite a todos. Está aqui connosco também a chilar um bocado o Jacques, pá. Então estamos aqui todos e vamos falar um bocado sobre isso da arte. Keita, para começar, eu queria, mano, que tu me descrevesses um bocado daquilo que é o movimento artístico em Angola. O que é que tu vês desse movimento artístico? E quando falo do movimento artístico, sei que a tua área de especialidade, vamos assim chamar, é a música. O hip-hop, para sermos mais específicos, eu sei que tu és músico mesmo, mas o hip-hop mais especificamente, e eu gostava de saber como é que tu achas que isso está a desenvolver. Tu achas, eu ouço falar de novas escolas, depois o gajo da nova escola já não acha que é nova escola e já tem outros putos que ele acha que é nova escola, e depois tem os OGs, né? Os mais antigos. Eu queria perceber um bocado como é que tu achas que de facto está esse movimento da arte. Arte, movimento. Assim, eu preferia nem sequer falar de movimento artístico angolano e falar de movimento artístico luandense. Melhor, Porque é o que eu melhor conheço e eu acho que também é nesse momento o maior e o mais produtivo. Não que noutras cidades, noutras províncias de Angola não se faça arte, claro. não haja um movimento, mas eu conheço pouco, conheço mal e por viver em Luanda e por frequentar esse meio artístico de Luanda é o que eu melhor conheço e eu acho bom. E também eu acho que, de certa forma, se nós quisermos extrapolar, deve ser suficientemente representativo do que se passa, de certa forma, no resto do país. Sim. Eu estou ligado à música, principalmente aquilo que em que eu estou envolvido, mas eu frequento outros meios, principalmente das artes plásticas, um bocadinho do teatro também. E infelizmente em Angola, para mim, uma das questões mais importantes a considerar quando vamos falar em movimento artístico é o fato de não haver uma escola. E quando eu digo escola, não é simplesmente se é nova ou velha, a infraestrutura, nem nada do gênero. É o fato de não haver um meio de transmissão de conhecimentos, quer sejam acadêmicos, quer sejam de experiência de vida e de produção artística, que passe de uma geração para outra. Não existe isso na música. Creio que deve existir muito pouco nas artes plásticas, porque existem várias ilhas. Nas artes plásticas é um dos meios que eu mais frequento, e tenho vários amigos que são artistas plásticos, ou que desenham, ou que fazem, ou que desenvolvem qualquer uma dessas disciplinas em termos de artes visuais. E o que falta exatamente é um espaço, uma plataforma onde todos nós estejamos presentes e possamos trocar ideias. Os artistas angolanos, salvo aqueles que são próximos porque são da mesma editora, ou porque são da mesma produtora, ou porque são amigos de antes, ou por causa da música, não têm um espaço. Não estão perto uns dos outros, não trocam ideias com a frequência que era necessário para fazer que realmente a nossa
a nossa arte angolana, a cultura angolana cresça e se desenvolva. Nessa competição boa, ou porque simplesmente nós aprendemos uns com os outros, ou porque há oportunidade, foram-se criando espaços físicos, mas também espaços de diálogo para que os mais novos sejam introduzidos e aprendam com os mais velhos, que os mais velhos sejam inspirados pelos mais novos, porque esse movimento de aprendizado não é apenas num sentido, é nos dois sentidos. Os mais novos têm alguma coisa a dizer e têm muito a dizer, porque hoje arte e tecnologia andam de mãos juntos. dadas, exatamente. Okay? E muitos dos nossos OGs não são exatamente muito savies quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é redes sociais, quando o assunto é novas plataformas para vender distribuição ou venda, seja streaming, seja música, seja lá o que for, não são exatamente as pessoas mais entendidas nisso. E os mais novos, eles surgiram na arte, surgiram na música, principalmente na altura em que a internet explodiu, em que as redes sociais se tornaram um veículo extremamente poderoso e importante, que é para divulgar, que é para dar a conhecer, que é para manter. Muitos artistas, digo, no universo do hip-hop, nos últimos 10 anos, muitos deles, vou usar como exemplo o Chance the Rapper, nunca assinou por uma major, por uma grande editora, é um artista E ganhou logo um no primeiro Grammy, ano ganhou o Grammy de Artista Revelação. não tem nenhum disco oficial, lançou 3 mixtapes, e tudo porque ele usa a internet em favor dele. Numa situação como a nossa, Angola, em que é cada vez mais difícil gravar CDs, editar CDs, vender CDs, a internet é um veículo poderoso, aliás, é provavelmente a salvação do artista angolano. Ou seja, é o veículo. É o veículo. É assim, se nós paramos para pensar, até 2014, eu não tenho dados sobre isso, mas vou falar assim só por entendimento. Até 2014, até termos entrado nessa crise de divisas, nessa dificuldade em conseguir divisas para conseguir produzir lá fora, porque nós não temos uma grande fábrica de CDs aqui. Eu estimo que provavelmente por ano deviam ser lançados, na Praça da Independência principalmente, aí cerca de uns 60 discos, 70 discos. E quantos são lançados? Atualmente, assim, se tu parares para pensar, este ano, quantos é que tu ouviste dizer que foram lançados este ano? Epá, se estivermos a falar sobre dos Nós grandes... estamos no final do 4º mês. Dos grandes que eu ouvi, este ano, não sei se aqueles putos da TRX foi esse ano ou já foi no fim do ano passado. Putz, O pessoal também da Força Suprema, acho que foi o ano passado, final do ano passado. mas o Prodígio teve este ano a vender. O Prodígio teve este ano, o Prodígio sozinho. O Kid MC vendeu este ano também. Portanto, assim, em termos de hip-hop, 2 grandes lançamentos que eu agora me lembro, assim, sem grande esforço, são esses 2. Vamos dizer assim, no período de 2012 a 2014, 2015, a esta altura do ano, nós tínhamos grandes, uns 20 lançamentos grandes a essa altura do ano. Uau. Epá, pessoal, é assim, o Silvio Nascimento já está aí, já se vai juntar a nós para responder também um bocado dessa primeira questão que eu apresentei ao Keita. Queremos ouvir também aquilo que é a opinião do Silvio, exatamente em relação a isso. Nós estamos aqui para falar hoje, e já vi aí a pessoal a perguntar, e vou repetir, nós temos um banner também na minha página a dizer o que é que se trata, mas é a falar um bocado sobre a influência da arte, a influência da arte na nossa sociedade, ou se de facto a nossa arte é um reflexo da nossa sociedade. Então, e o Keita falou aqui de algumas questões, eu chamei o Silvio, não sei, acho que isso aqui deve estar lento, a net, como é que é, já sabem, é a net dele na Tuga, ok, porque aqui na banda a net bate muito, mas a verdade qual é que é, o Keita esteve a falar aqui de dois aspectos que eu quero pegar-me, e um dos aspectos principais é a questão da escola, ou seja, a passagem de conhecimento. É extremamente importante que eu ouça um bocado sobre do Keita, e depois vou perguntar o mesmo ao Silvio. Keita, tu achas que essa passagem de conhecimento inexistente é mesmo só uma crise geracional que se pode extrapolar de uma crise geracional em todos os ramos da nossa sociedade, ou é um bocado daquela coisa do ego do artista, eu costumo dizer aos meus amigos rappers, de um modo geral, que eles têm um alter ego, né? ou um ego
que é tão grande às vezes por causa da cena do bife, do skill, do não sei quantos, que às vezes não lhes permite fazer então as colaborações. Mas tu achas que isso extrapola-se um bocado daquilo que é a nossa sociedade em geral, ou o que é que tu achas que é? Eu acho que o que se passa na arte angolana hoje em dia é uma boa amostra do que se passa na sociedade em geral. Okay. Eu não tenho dúvida alguma de que esta falta de contato, esta falta de intercâmbio intergeracional não é uma coisa exclusiva da música. Eu creio que mesmo nas famílias angolanas hoje em dia, a transmissão do conhecimento, da tradição, da educação dos mais novos ou dos adolescentes, ou até das pessoas já adultas, mas ainda jovens e claramente na nossa sociedade e na cultura angolana, por mais adulto que nós sejamos e já casados na nossa própria casa, os nossos irmãos mais velhos, os nossos pais, os nossos avós são ainda, de certa forma, figuras importantes na nossa própria orientação na vida. Yeah. Eu acho que, de uma forma geral, porque a economia mudou, o nosso estilo de vida, as nossas... A própria demografia e como a sociedade, aqui em Luanda principalmente, como a cidade se estruturou, afasta muito as pessoas. E esse espaço para nós convivermos, os mais jovens, os mais velhos, a família mais alargada, para nós convivermos, se torna cada vez mais pequeno, se torna cada vez menos frequente. Nós temos a possibilidade, ou os mais novos terem, com os mais velhos, a possibilidade de sentarem, conversarem, haver essa transmissão de conhecimento. Nós, os pais jovens, ou pelo menos, eu já não sou assim tão jovem, mas eu falo na casa dos 30 e nos 40 e nos 40 e poucos anos, nós somos ainda uma geração que bebeu bastante dessa educação mais ligada à nossa tradição, mais ligada à nossa cultura. As gerações mais novas provavelmente não tiveram tanto essa chance. Então, essa falta de transmissão intergeracional não é uma coisa exclusiva do meio artístico. Acho que a nossa sociedade vive uma crise de valores, e essa crise de valores existe exatamente porque não há uma transmissão direta dos mais velhos para os mais novos. Os mais novos não mostram interesse porque eles não foram desde muito cedo educados a mostrar interesse. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei no rap, eu tinha cerca de 13, 14 anos. Era uma coisa comum para os novos, para os rookies, irem para grupos, agregarem-se, nós chamávamos cliques e passes e tudo mais. Então, tu, mediante a tua zona de moradia, tu ias procurar a clique da tua zona, e esses indivíduos da zona em que tu moras ou moravas, eram os indivíduos que te iam introduzir, que te iam dizer o que é flow, o que é compasso, o que é beat, como é que se escreve, o que é uma rima. Tudo isso tu aprendias no movimento. Não era algo que tu desenvolvias com a internet. Não havia internet naquela altura. Não era algo que tu desenvolvias assistindo as cassetes da MTV. Era algo que tu aprendias aqui, no face-to-face, havia reuniões. Havia uma reunião muito importante que acontecia na Vila Alice aos domingos, que era o núcleo rap. Havia vários núcleos, havia na Terra Nova, havia o núcleo da Maianga, quer dizer, haviam várias passos grandes que eram junções de vários grupos ou de vários MCs que se juntavam com alguma regularidade. Nós éramos adolescentes, portanto tínhamos tempo suficiente para isso, tínhamos muito tempo. Se estudávamos de manhã, tínhamos tempo à tarde, estudávamos à tarde, tínhamos tempo à noite ou de manhã. Nós tínhamos a possibilidade, tínhamos fome de aprender, que é algo que hoje, quando tu observas como é que novos rappers surgem, eles não são exatamente indivíduos que foram educados na arte do rap, nem na história do rap, que é uma coisa que é importante. Aliás, a cultura hip-hop é importante tu conhecer essa cultura. Não é simplesmente um gênero de música. O rap não é simplesmente um gênero de música, está dentro de toda uma cultura, todo um movimento que inclui outros elementos. E boys, a parte do graffiti, tudo isso. E é importante haver essa introdução à história do gênero, que é uma coisa que hoje em dia, assim, é verdade que o fato de tu teres acesso à informação via internet ajuda que tu não precisas sequer de sair da tua casa para estar informado. Mas há muita informação que precisa ser descodificada, explicada, e que às vezes os mais novos, provavelmente eles não assimilam da forma mais correta, porque eles não têm um tutor. Mas tu achas que, e tu há bocado, e era o segundo ponto que eu queria tocar, tu falaste de vários artistas que vão ter proximidade, porque se calhar fazem parte da mesma editora,
e então por fazerem parte da mesma editora, lá vão fazendo um trabalho ou outro em conjunto. Mas há aqui uma questão que ao último direto, na quinta-feira passada, eu tive aqui o C4 Pedro, Uhum. e ele fez um comentário muito interessante sobre o novo álbum dele. Ele disse, nesse álbum eu tenho algumas colaborações com Anselmo Ralph. Não tenho uma, tenho algumas. E ele disse, Marco, e é extremamente interessante que nós fazíamos parte da mesma editora e nunca colaboramos. Okay. Então, o que é que eu percebi daquilo? Eu percebi que para qualquer um desses dois músicos, o que foi mais importante foi a questão da maturidade e não o facto de estarem na mesma editora. Uhum. O que tu tens a dizer sobre isso? Que assim, o mercado da música em Angola é extremamente competitivo. Ok. E muitas vezes a competição nem sequer se inicia com os artistas, nem sequer se inicia entre editoras. Às vezes é o público que coloca os artistas como inimigos, mesmo quando eles não são nem virtualmente inimigos. Eles nunca tiveram nenhum contato físico ou virtual, nunca trocaram farpas um com o outro. Yeah. Mas todos nós acabamos incitando os músicos a se colocarem em extremos distintos. Yeah. O que faz com que muitas vezes seja difícil para eles colaborar. Desculpem, pessoal, eu carreguei aqui à toa, perdão. O que faz com que muitas vezes seja difícil colaborar, ou porque são géneros distintos, e às vezes as pessoas acreditam que géneros distintos não casam, mas em música, em arte, isso não existe. Okay. Existe sempre a possibilidade de nós fazermos crossovers, existe sempre a possibilidade de nós colaborarmos. Uma das músicas mais famosas do hip-hop nos anos 80 era o Run DMC, que era um grupo de hip-hop com um grupo de rock. Yeah. Okay? Isso foi uma das músicas mais importantes para tornar o hip-hop uma música mais popular naquela altura. Estamos a falar de quando a MTV foi criada e não tocava hip-hop. Yeah. Essa colaboração que houve do rap e o rock permitiu abrir portas, tipo, romper essas barreiras. O rap tinha acabado de surgir. O Run DMC ter conseguido essa colaboração e depois outros grupos terem seguido esse mesmo trilho, esse mesmo caminho, permitiu ao rap começar a cimentar o seu próprio tamanho do Anselmo e do C4 Pedro, que são, assim, na música angolana, são provavelmente fazem parte de um top 5 de artistas que mais vendem, mais famosos. Nunca tenham colaborado. Mas tu paraste para pensar quantas colaborações têm sido feitas mais boas e que tenham dado frutos, têm sido feitas nessa geração. Mesmo no hip-hop angolano atual. Não há assim tantas. Eu acho que nós acabamos por, nos últimos anos, ficar muito voltados para nós mesmos, muito voltados para o nosso grupo mais pequeno e a colaborar aí dentro, um bocadinho por causa do bife, dos bifes que surgem, um bocadinho por causa de uma questão territorial, de manter segredo sobre aquilo que se faz. Mas quem sai a perder com isso é a cultura angolana, é a música angolana, são os ouvintes, são os fãs que saem a perder. Eu acho que se nós tivermos um espírito de colaboração, se nós arriscarmos mais em sair da nossa zona de conforto e deixar de colaborar só com as pessoas com quem nós trabalhamos regularmente, todos nós saímos a ganhar. A música angolana sai a ganhar. Nós vamos trabalhar com pessoas com quem não trabalhamos, vamos aprender métodos novos de trabalho, postura nova em estúdio, formas novas, truques novos. Eu acho que é extremamente importante nós patrocinarmos essa ideia. Mas eu acho um bocado estranho, e por favor tu ajuda-me a perceber isso melhor, porque é o teu mundo, não é? Nós, a única coisa, temos várias coisas em comum. Eu acho que a oratória também é uma arte, mas de facto eu partilho também, o meu trabalho também é feito num palco e muitas vezes num estúdio, né? Mas há uma coisa que eu tenho estado a notar, que é hoje em dia um cartaz de
de um show, mano, parece uma cópia. Parece uma cópia, né? Show do Keita Mayanda, participação. João, e também o cão do João, né? Então, isso a mim cria-me aqui uma questão, que é, então se para o show eu estou pronto para chamar toda esta gente, por que eu não estou tão suscetível a chamar essas pessoas para fazermos colaboração em disco? É extremamente interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque é que quando há um show de um artista ou de um grupo, esse show tem mais 20 artistas para abrirem. No mínimo. Para abrirem ou para participarem, para irem e virem ao longo do show. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É extremamente interessante essa tua questão. Por quê? Eu acho que a principal razão pela qual se fazem esses line-ups com tantos artistas, eu não gosto disso. Eu acho extremamente cansativo para quem vai assistir um show. Dois, eu também não gosto eu acho extremamente cansativo. Eu creio que se tu precisas de ter 2 open acts, tu precisas de ter tu podes ter mais do que um artista, podes ter 2 ou podes ter 3 artistas que vão abrir o teu espetáculo por 1 hora, 45 minutos. Não precisas ter mais do que isso. Porque eu se vejo no cartaz, vou dar um exemplo, que é provavelmente a coisa mais recente, que é o show do Bob da Sense. Se eu vejo no cartaz o Bob, ok, eu sou fã do Bob, eu vou assistir o Bob, eu estou interessado nisso. Eu estive lá, mandei-te filmar. Mas eu não estou interessado em ver os outros 15 artistas. Eu paguei o bilhete para ver aquele artista que é o cabeça de cartaz, o show é dele, é isso que eu estou interessado em assistir. Mas eu levo com 15 artistas, alguns dos quais eu não conheço. E isso é feito porque qual é a lógica por trás disso? Pelo que eu entendo. Aqui um comentário para ti, já vi outros, o Keita, o homem, o artista, Keita, tu és grande, agora estou a ver aqui um abraço do Tucayala, diz que está a assistir o vídeo com a sobrinha do Fidel da C7. Oi, minha família, essa é a minha fundação. Olha, o Fidel da C7 é o indivíduo com quem eu comecei a ouvir rap e aprender sobre rap. Nós dois achávamos que nós éramos os únicos indivíduos em Angola que gostavam de rap. Estamos a falar de 90, 89, 90, 91. Ouvíamos rap. Havia um programa que passava na FM Stereo em cerca de 92 ou 93 e eu e Fidel gravávamos em cassetes o programa porque era nessa altura era a única forma de nós termos música nova. Nós não tínhamos ninguém próximo a nós que morasse fora, que nos mandasse CDs ou cassetes. Então nós gravávamos esse programa, eu não lembro o nome, mas dava na FM Stereo a segunda-feira por volta das 17 horas. Fidel mora em França e há já alguns anos, que nós não nos vemos, falamos às vezes no Facebook, eu não entro muito no Facebook, mas falamos uma vez ou outra no Facebook. Muito nice essa referência. Agora eu perdi um bocadinho. Não, estavas a falar, mano, de ir ao show do Bob, por exemplo. Por exemplo. Por que é que isso acontece? A razão pela Silvio, qual... já te chamo, mano. A lógica por detrás disso, de tu teres um line-up com 20 artistas, quando é um show de um artista, é porque muita gente que produz shows e muitos artistas que são eles por trás dos shows, eles acreditam que se forem simplesmente eles, o show não vai encher. Então é medo. Ok, basicamente. Era só mesmo esse nome que eu queria perceber. Então, tu tens medo e precisas do apoio para o show. Mas depois, esse mesmo medo não se aplica para quando tu vais lançar o teu álbum. Não, porque ali tu estás a competir diretamente com o indivíduo. Ali muitas vezes tu tens receio de que as tuas ideias sejam roubadas no estúdio. Tu não confias. Eu acho que existe muito por não haver mais colaboração. É a desconfiança. Eu tive uma conversa com um rapper da minha geração chamado Raftag. O Raftag, primo do Bob, por acaso. Primo do Bob. Nós tivemos, infelizmente, ele agora mora, desde algum tempo mora em Portugal, não está mais aqui em Angola. E eu fui para Lisboa no final do ano passado, por uma viagem muito curta, e não era férias nem nada, eu fui lá para resolver alguns assuntos privados. E antes disso eu falei com o Bob, disse, com o Raf, disse, era bom nós sentarmos e conversarmos. Nós tivemos várias conversas desde então no Facebook e nós nos perguntamos várias vezes por que a nossa geração não colaborou mais. E digo assim,
existem bifes, todas as gerações tiveram bifes, mas a nossa geração teve bifes enormes. Assim, o rap angolano foi Só nos não se anos soube 90, tanto porque também não havia internet para mostrar, né? que era uma coisa mesmo muito de nicho. O rap dos Yeah. anos 90 era uma coisa muito de nicho. Havia o SSP, que era um grupo extremamente popular, mas depois, ou melhor, mas além disso, havia todo um universo de rappers e de músicas que eram conhecidas principalmente por quem tinha verdadeiramente interesse nisso, nessa cultura. Naquela altura era. Como é que chamava o grupo do nosso irmão Kukla? O Cleber, ele tinha o GC Unity GC Unity, com yeah. Gangsta Du e Que a aliás formação havia original. afinal um bife muito grande entre eles e SSP. Descobri agora na altura desse show. Esquece. Vamos chamar o Silvio também, Silvio? para estar aqui, Ok. para entrar aqui na conversa connosco. Aqui. Yeah. Mas podemos continuar a falar, mano. E então, eu e o Rafa temos estado a conversar e uma das questões que nós colocamos nessas nossas conversas foi exatamente porque é que nós não colaboramos, a nossa geração não colaborou tanto. Os efeitos disso no fato de a nossa produção musical, Bem-vindo, Silvio, bem-vindo. a nossa produção musical Obrigado, mano, obrigado. não ter possibilitado esses cruzamentos e essas experiências que nós podíamos ter trocado naquela altura e podia ter enriquecido todo mundo. Yeah. Silvio, como é que é, mano? Bem-vindo. Muito Eu obrigado. e o Keita começamos aqui a nossa conversa, mano. E uma das perguntas que eu apresentei ao Keita, que também se aplica a ti, é que tu faças só aqui um pequeno raio-x, uma pequena fotografia daquilo que tu achas que é a situação atual da arte em Angola. Claramente tu estás na arte cênica, cinematografia, teatro e tudo mais. Eu gostava que tu me desses assim uma chega, que pá, Marco, isto agora está assim. Ok. Mano Marcos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Keita Mayang. Olha, eu sou sim. muito fã desse senhor que está aí. Muito Já fã somos desse dois. senhor que está aí. Muito fã. Muito fã. Tenho um respeito muito grande. Antes de ser só fã, só mesmo, tenho muito respeito por ele, sabe? São daqueles artistas que começaram a fazer rap há muito tempo e eles faziam o rap como o grande condutor de mensagem que a juventude como eu na altura, putos, na verdade, como eu na altura, ouvíamos e batíamos na cabeça, isso é grande mensagem, e crescemos com um sentido de liberdade, porque pessoas como ele e outros na altura dele já faziam música. Keita, sou muito, olha pá, tenho um respeito muito grande disso. Quando eu recebi o convite, eu assustei, sabe? Com Keita Mayang, isso é outro nível, outro nível. Obrigado, mano. Obrigado. Nós já trocamos elogios, né? Mas a última vez que estivemos juntos foi numa das festas do Mauro Sérgio. Foi na festa. Mauro Sérgio. Yeah. Foi nice. Foi sincero, mano. Foi sincero, eu não minto. Ainda bem, esse tipo de reconhecimento entre artistas de diferentes disciplinas é extremamente importante. Não ocorre, não é tão público quanto deveria ser, não ocorre com a mesma frequência. Mas provavelmente nos bastidores, conversas como aqui eu e o Silvio tivemos o ano passado na festa do Mauro, deve ocorrer com outros artistas também. Claro. É extremamente importante. O que precisa de haver é essas conversas se tornarem arte. Não apenas conversas, não ficarem apenas entre os intervenientes, mas saírem para o público. O interessante é exatamente na arte nós não estarmos presos a barreiras. Vou dar um exemplo. Está para sair para os fãs de Game of Thrones, está para sair a trilha sonora, e eu estive a ler hoje um bocadinho a respeito. Estamos a falar de música e televisão e cinema juntos, sabe? Todos os grandes filmes são lançados com uma banda sonora, e isso é extremamente importante, porque tu fazes com que seja possível continuar a viver o filme, a história, fora da tela. Porque tu começas porque a trilha sonora acaba por ser depois para ti uma forma de te lembrares de momentos daquilo que tu viste no filme, na série, ou seja, no que for. Mas exatamente. Olha, só agarrando um bocado no que o Keita disse, agarrando um bocado nisso, já também indo para o assunto que Marco, falaste com Keita sobre
as poucas colaborações que existem de músicos, principalmente. Isso é uma questão de educação. Eu, quando comecei a ouvir o direto, man, eu comecei a tremer. Por isso é que eu pedi para não entrar agora, porque, epá, foi bom ouvir outras pessoas falarem de outras coisas, que eu falo sempre e defendo, epá, perceber que eu não sou maluco. Estás a ver? Porque é tanta informação igual. Todos, né? Acabamos por ser todos um bocado malucos, né? Acabamos por ser todos Man, eu sou conhecido como para alguns meus amigos, sou conhecido como o gajo mais complicado do mundo. Por quê? Porque tenho uma ideia igual à vossa. Porque essa ideia foi sempre diferente da multidão. No entanto, a multidão chora pelos poucos resultados que as ideias como as nossas gerariam. Isso, percebo-te bem. Nós fomos educados de uma forma, nós socialmente fomos educados de uma forma a desrespeitar a opinião do outro, se principalmente o outro for ou mais velho ou mais poderoso. Então, quando alguém tiver uma ideia que seja diferente da tua, não é muito bem recebida. E, em regra, eu sempre fui o mais novo dos meus amigos. Em todos os sítios onde eu estava, era sempre o mais novo. Então, já tinha algumas ideias. Hoje, a pessoa consegue entender que eram algumas ideias meio que avançadas para eles. E o que é que aconteceu? Os mais velhos, que eu falava com eles, hoje estão no mesmo sítio, no entanto, mais novo, e sem desprimor, ou falando isso com alguma gabarolice, o mais novo avançou 10 anos a mais. Isso quer dizer alguma coisa, está vendo? Mas continuando, qual eram essas opiniões? Nós não temos músicas, os nossos músicos não fazem muitos. A net está muito lenta, né? A net na Europa não está boa, não. A net que está fixe mesmo aqui é de Luanda. Volta, Silvio. Acho que é o lugar onde eu estou. Tá muito lento, né? Tá sim, mano. Tá a falhar. Tá a falhar. Deixa eu fazer assim. Acho que eu vou ter que ir para um outro sítio. Só que naquele outro sítio tem muito barulho. Deixa-me... Melhorou? Não, né? Melhorou. Vai só falando. Se está melhor ou não. É uma questão de posição isso, não? Agora, melhorou? Tá mais ou menos, mano. Vai melhorando e vai piorando. Ela tá intermitente, mano. Não, mano. Vamos só resolver esse problema já. Espera só. Tenho que ir para um sítio onde, sinceramente, vai fazer um bocado de barulho. Mas... Quero saber se alguma nosso músico que tenha sido convidado nacional ou internacionalmente para fazer um... Eu acho que aqui está melhor, né? Cênica. Brado, eu acho que aqui está melhor, né? E aí está melhor. Está bem, meu irmão. Agora toma por... Está com eco. Eu estou no WC, está com eco. Olha aqui, eu queria só antes... Antes de tu continuar, Silvio, deixa só o que te responder aqui uma questão que eu fiz rapidinho enquanto tu estavas a mudar de posição, que era se ele conhecia alguns dos nossos músicos cá, dos vários estilos, que tivesse sido convidado para fazer parte de uma banda sonora, com exceção... Não, eu lembro-me do Cabo Snoop, quando houve aquela coisa do Windeck, aquela série Windeck que foi feita cá. Eu não sei se pode-se considerar um artista convidado para fazer música para uma banda sonora, mas o Conjunto Ngongueia tem um documentário. Assim, não é um documentário sobre o Conjunto Ngongueia, embora a nossa música tenha sido usada como base para esse documentário, que é o Direito a Ser Angolano. Portanto, estamos a falar de um grupo de rap angolano que tem músicas suas no documentário. Além disso, eu não tenho a certeza disso que eu vou dizer, mas eu creio que o Valdemar Bastos fez alguma coisa para o cinema fora, Los Angeles, especificamente Hollywood. Tipo, eu não tenho a certeza disso, mas creio ter lido alguma coisa já há muito tempo, há muitos anos. De resto, não lembro
demais, mas eu não duvido que o Bonga tenha feito música para trilha sonora na Europa. Ele vive lá há sim, muitos não, anos, Bonga é pai grande ali. Na Holanda, então, é muito consumido na pai Europa. grande. Imagino para aquele cinema voltado para a África ou que tenha personagens africanos, se calhar o Bonga deva ter feito alguma coisa nesse sentido. Não sei, eu não creio. Infelizmente, nós temos muitos artistas na diáspora que não são conhecidos cá, não são famosos aqui em Angola, só a música não chega até nós, e o que eles fazem, os feitos deles chegam... Um exemplo... Mas aí estás a entrar numa outra cena que eu vou querer te perguntar daqui a bocado, que é a evolução dos bloqueios e desbloqueios, mas isso vou te perguntar daqui a bocado. Ok. Silvio, tu ias começar a falar a dar-nos um bocado de um snapshot daquilo que é a arte cênica em Angola, ou feita por angolanos. Sim, olha, mas ainda nesse assunto, relativamente à música, a trilha sonora do meu filme, do mais recente filme, O Falso Perfil, é feito por angolanos, é feito pelo Latom Cordeiro e Irina França, produzido pelo Beethoven. Mas tudo isso por quê? Porque sou sempre preocupado com essa questão da falta de união que nós temos. Okay. E daí estava a dizer que eu achei muito interessante vocês estarem a falar de coisas que eu acredito e coisas que eu defendo. Relativamente à arte, o que é que eu posso dizer sobre o estado da arte em Angola? O estado da arte em Angola... Não entendi? É um reflexo da nossa sociedade? Sim, completamente. A arte é feita por pessoas e pessoas fazem o seu próprio comportamento. Em regra, quando se desenha uma novela, um filme, um teatro, desenha-se porque se espelha na sociedade que nós temos. E a sociedade que nós temos é aquilo que nós refletimos na música, na dança, em todos os sítios. A arte é manifestação cultural. E a manifestação cultural é manifestação da nossa cultura. Logo, o que você vê nos filmes, nas novelas, nas poucas novelas. Acho que o Silvio tem que voltar para a banda. Essa net não está com qualidade. Não, né? Não. Sempre mal. Não, já melhorou. Continua, meu irmão. O mais importante é a mensagem passada. O nosso problema é esse. Sabe? Nosso problema é esse. E sim, é reflexo do nosso comportamento, é reflexo do que nós somos e do que nós não somos. Estavas a falar sobre as músicas e junções com muitos artistas. O Keta falou muito certo, que é os artistas não se unem porque têm uma rixa entre eles e às vezes nem sempre essa rixa é feita por eles próprios. É o público. O público, por exemplo, o nosso público está a ser educado a odiar-se uns aos outros e sempre foi assim. Nós já aprendemos a nos odiar depois de 1975, a 11 de novembro. Acho que nos aprendemos a odiar muito mais lá atrás. Eu falo muitas vezes de um gajo chamado William Lynch. Aquele gajo, mano, ele é que começou com aquele livro dele de como criar um bom escravo. Ele é que começou. Estás a ver? E nós, a nossa geração, que veio depois da década de 70, de 80, não vimos diferente. Porque, repara só, e as pessoas às vezes ignoram esses factos. Por isso é que quando você não sabe quem és, não entende como é que você se comporta o tempo todo. Nós somos 3 partidos políticos que não coabitamos bem. 3 partidos políticos que dividimos Angola entre etnias, raças e ideologias. Depois, quem tem ideologia diferente do outro não consegue acatar isso, não consegue abraçar o seu irmão. Então, nós todos somos esse mau resultado dessa divisão social, política, étnica. Então, quando começamos a crescer noutras coisas, não somos diferentes. Somos inimigos. Acabamos mesmo por crescer com essa noção de que se não concordas comigo, és meu inimigo. Exatamente. Se não estás comigo, estás contra mim. És de onde? Eu em tempos falei com um Cota, e eu entendo que o Cota não entenda aquilo que eu estava a dizer, porque o Cota é de uma zona
que não é a minha. Eu sou do sul de Angola. Uhum. Sou mesmo Mumuila puro. Mas os do sul não são muito abraçados pelos outros de outra zona. Não são. Essa aqui é a verdade. Nós sentíamos isso. Mas tu sentes isso Oi? até hoje? Hoje não, porque hoje eu não sou só do sul. Exatamente, hoje eu já sou Silvio Nascimento que viveu em Luanda. Então já não sou só do sul. Mas quando tu vais para o sul, tu percebes que o próprio do sul está a te abraçar porque você está em Luanda. Entendes? Porque tipo, evoluíste. Ok. Espera aí, Silvio, não posso deixar passar só assim com isso. Deixa aproveitar aqui o nosso sociólogo de serviço. O que é que tu achas sobre isso? Assim, o modo como a sociedade atual, moderna, angolana foi construída tem a ver com a sociedade era no tempo colonial. Yeah. Essa divisão, quer de classes, embora não seja uma coisa específica de Angola, existem todas as sociedades, existem isso, mas essa classificação baseada na importância étnica de uns mais do que outros, é uma coisa antiga, nunca foi resolvida. Porque quando Angola se tornou independente, essas questões étnicas na verdade, eram uma razão de tensão. Quando o NITA, FNLA e MPLA formam seus partidos, apesar de que muitos tentam negar essa ideia, boa parte dele é assim, havia uma base étnica na construção desses partidos. Sim, o que era normal. A FNLA era do norte, o da UNITA supostamente era o sulano, centro-sul, e a MPLA era mais aqui para o litoral. Okay. Yeah. Isso foi criado nessa base, muito nessa base. E essa questão, apesar de nós não termos graves problemas étnicos, não temos graves, não estou a dizer que não tenhamos problemas étnicos, nós não temos graves, mas eu digo assim, tu, felizmente em Angola, consegues circular de norte a sul, tu tens gente do norte a viver no sul, gente do sul a viver no norte, mas há a questão do preconceito, era isso que o Chico estava a falar, a questão do preconceito. De que uns se julgam, porque sempre foi assim, historicamente eles aprenderam que é dessa forma, uns se julgam mais perto do poder, e julgam donos do poder e que os outros devem estar sujeitos a isso. Mas isso, eu sei que antigamente, durante o processo de colonização de Angola, os portugueses faziam uma coisa que era, eles movimentavam o povo, por exemplo, para evitar claramente o golpe, e hoje estamos em 25 de abril, por acaso. No sul, para as plantações do norte, o pessoal do norte para ir gerir zonas no sul e tudo mais. E isso também, será que isso não terá misturado as nossas famílias e hoje em dia não possas dizer claramente que é para uma família totalmente do sul e outra família totalmente do norte e outra totalmente do litoral, não estamos mais misturados, não será isso que nos ajuda? Mano Vitor, é assim, como acabaste de dizer, se eu for roubado da minha terra para trabalhar quase de forma esclavagista na terra do outro, eu não sou daquela terra. Eu vou crescer lá, mas vou crescer sempre com... Exatamente, mas você crescer com um certo ódio, você crescer com um certo ódio ou com sentimento de injustiça sobre mim. E, no entanto, os meus, aqueles que eu amo, aqueles que fazem parte de mim, estão noutra zona. Isso também, da forma como aconteceu, já foi com o objetivo de tirar, de fragilizar alguém. E já fragilizou certas pessoas. E quando tu cresces fragilizado. E os fragilizados nunca crescem muito bem. Né? Dividir para melhor reinar. Exato. Exatamente. Isso porque fragilizas a pessoa. Isso acaba por ser, hoje, sentido também, então, na nossa arte. Porque, mano, nós somos memória. O que nós somos. Nós não somos o nosso nível de cultura, não somos o nosso nível, o nosso grau acadêmico, ou posição social, ou de endinheirados, não. Nós somos memória. O que você é, Marco e Keita, o que vos faz feliz é aquilo que vocês cresceram a ver, cresceram a fazer,
ou os faz feliz ou infeliz. O que tens mais saudades são das coisas que aconteciam contigo quando estavam os teus pais perto ou quando estavas perto do amor da tua vida. Então, tudo que move a nossa emoção é memória. E se na nossa memória somos isso, somos essa construção que nos foi feita já há algum tempo, nós não estamos a melhorar muito. Por isso é que nós, e eu que eu estava a dizer que eu fiquei muito feliz quando vos ouvi, nós temos, nós não temos exemplos dos grandes lá dos cotas. Não temos exemplos lá. Nós não temos duetos. E eu estava a falar isso há tempos com o meu pessoal. Nós não temos duetos, vários duetos em Angola. E o que significa que os artistas são muito individuais. E não temos. Como é que te explica que não temos, assim, por exemplo, um Carlos Lamartine com um Paulo Flores? Não temos um Elias Jacquimoeso com outro que ainda está vivo, com outros tipos da sua geração. Não temos, por exemplo, hoje, agora vamos tocar no que está aqui hoje, não temos uma Ari e uma Pérola juntas. Não temos uma Ari e se calhar uma Yola Araújo, Yola Semedo. Como é que se explica que só hoje é que um C4 Pedro e o Anselmo Ralph cantem numa música? Essa separação, essa rixa que se tem de forma cega e silenciosa, isso são questões que pioram cada vez mais. E a música, a cultura, e entre outros, espelham isso. Mas isso que tu falaste agora dos duetos e tudo mais, e pegando numa coisa que o Keita estava a dizer, eu disse, Keita, daqui a bocado vou pegar nisso. Tu achas que o processo da nossa arte, a forma como a nossa arte foi crescendo, vamos pegar só a partir de 75, tu achas que pessoas tipo Bonga, que tiveram que ir para um exílio, vamos assim dizer, e que foram reconhecidos internacionalmente, e hoje em dia começam a receber algum reconhecimento cá a nível nacional, né? Tu achas que esta geração, sem este nível de bloqueios que tem, poderá brilhar no exterior como a geração passada? Eu acho que cada geração tem os seus próprios desafios. Os desafios de tu internacionalizares a tua música hoje são diferentes do que eram há 30 ou 40 anos. Há 30 ou 40 anos, a música africana, por exemplo, vou usar isso como exemplo, a música africana, a música do Bonga, ou a música do Valdemar Bastos, ou do Tetalan, estava a falar de 3 artistas angolanos que saíram daqui, né, nos primeiros anos da nossa independência, e foram viver para fora por razões políticas, ideológicas, seja lá o que for. Esses 3 artistas fizeram um percurso lá fora que hoje não é tão fácil para um artista angolano ou de outro país africano fazer com a música africana. Porque tu tens muita música africana com a mesma qualidade que é produzida na Europa, ou produzida nos Estados Unidos da América. Então tu fazes um percurso internacional. Hoje em dia não é tão fácil como podia ser há 30 ou 40 anos, porque essa música era nova. A música angolana circulava na Europa, fora de Portugal. Era uma coisa muito recente para a Europa. Estamos a falar nas décadas de 70 e 80. Era uma coisa recente, era novo, não havia nada parecido com isso. Hoje em dia tu tens qualquer indivíduo a fazer tudo em qualquer parte do mundo. Tu vais entrar para um mercado mais competitivo que o nosso, claro, com o teu gênero musical, mas tu tens indivíduos lá nesses países que fazem exatamente o teu gênero musical. Eles podem não ter a mesma ginga, eles podem não ter a mesma alma, mas o público a quem tu vais te dirigir nesses países está acostumado com aquela produção musical. Ok. Então tu tens hoje em dia, por causa dessa questão da globalização, do acesso a toda essa informação, qualquer indivíduo que quer saber 2 ou 3 coisas sobre Kuduro consegue aceder a 2 ou 3 documentários que foram feitos sobre Kuduro. Mas então, o que eu percebo é que então um bocado da internacionalização da nossa música foi resultado da necessidade. É sempre. É sempre. Tu precisas assim. Tu tinhas de gravar nos melhores estúdios que eram em Paris e que eram... Paris era pessoalmente a meca da música africana. Era. Acho que hoje perdeu um bocadinho essa posição. Paris, Amsterdã. Mas Paris era a meca da música africana e tu Rotterdam, perdão. ias para os grandes estúdios e tinhas que ir para a Europa para fazer isso. Podias ir para Portugal, mas se quisesses um bocadinho mais,
Se quiseres trabalhar com os grandes instrumentistas ou com os grandes técnicos de som tens que ir para Paris. Tu tens essa necessidade. Hoje em dia, a música hoje é tão uma coisa de garagem ou de quarto, que qualquer indivíduo com uns tutoriais no YouTube, se esforçar, consegue fazer uma boa engenharia de som. Yeah. Se tiver um material de jeito, consegue fazer. Tu não precisas de ir para Paris, mas tu não precisas de gravar num grande estúdio. Tu gravas no home studio, vais gravar em casa. Não se for música instrumental, não se for música com banda, tipo, aí precisas de espaço para isso, precisas de condições de som para isso, mas se vais fazer música eletrônica, principalmente, tu fazes isso no teu quarto. Depois, com tutoriais, tu podes aprender como misturar e masterizar a tua música, o teu disco. E nessa mesma senda, Silvio, qual é que é a realidade, mano, do artista, do ator, neste caso, ator, atriz, negra, no estrangeiro? Vamos falar de Portugal, por exemplo. Tu achas que a aceitação é total, não sentes de forma nenhuma nenhum tipo de bloqueio, de limitação? És um artista que é chamado porque tens talento. A tua cor de pele, como disse uma amiga minha, estamos todos num aquário em que os peixinhos não têm cor. Essa tua amiga deve ser a dona do coisa, deve ser dona da casa onde tem esse aquário, sabe? Porque a verdade não é bem essa. Porque ela é dona desse cubículo onde tem aquário. A verdade é assim, os personagens fazem-se por biotipos. Né? Quando a produção escolhe um ator é porque tem biotipos. E as sociedades são reflexo do que eles querem. Portugal, por exemplo, eu trabalho em Portugal e trabalho já aconteceu comigo ter feito em 3 anos 4 novelas. Mas só para vocês repararem o quão espantoso isso é que na lei não é assim que acontece, do tipo, bati um recorde, que não acontece sempre. Por quê? Porque não tem tantos atores assim blacks na televisão portuguesa. Não tem. Mas não tem porque não temos talento ou não tem porque somos pretos? Não tem porque não chamam. Porque talento os atores têm e têm muito. Então não tem porque não chamam. Não tem porque não é, em algum momento não é interesse. Porque se reparares, não é interesse. Por quê? Porque o ator preto pode ser um ator sendo médico, pode ser o ator principal, sendo ele engenheiro, dono de uma fábrica, mas como a própria sociedade não espelha isso, eles não estão na novela dessa maneira. Quando entram para a novela, fazem mais ou menos os personagens que na vida real refletem. Ok. Está vendo? Okay. Vamos querer agarrar várias teorias e falar de várias maneiras, mas me digam 2 atores blacks, né, em Portugal, em países que em vários outros países que não são países que tenham na sua maioria negros, né? Me digam, pronto, vê o Brasil, Portugal, o Brasil até é pior, porque o Brasil a maior população é black. Mas digam-me em quantos personagens, atores principais, os atores negros estão? E quando são atores principais, de onde é que eles vieram antes? Era pobre, ficou rico. Ou então, nunca entrou um ator black, sendo ele é engenheiro de petróleos e tem uma firma grande e é ator principal e é o que beija todas as mulheres do mundo. Não tem. Então, nós nos agarrando por aí, vamos tentar só nos mentir. Então, ou falamos a verdade como ela é, ou eu não sou muito... Dos nossos diretos são mesmo só para falar embora a verdade, meu irmão. E essa então, tua questão leva-me a uma pergunta que vai para os dois. Então, a arte é um reflexo da sociedade, mas não existe o processo do artista inspirar a sociedade? Existe. Não, existe. Existe o processo do artista inspirar a sociedade. Aliás, a arte serve também, de alguma forma, de anestesia do frenesim que a sociedade é. A arte faz com que nós reeduquemos uma sociedade. Mas se essa sociedade não quiser educar a sociedade dessa maneira, então a arte não serve para isso, serve só para espelhar aquilo que é. Por exemplo, nós estamos agora a viver um momento em que o Presidente da República, o J-Lo, né, o senhor o João Lourenço, ele quer
como é que se diz isso? Resgatar os valores cívicos e morais da sociedade. Deixa-me dizer ao Presidente da República. Sim, deixa-me dizer ao Presidente da República que isso não vai acontecer se não investirem na arte, se não investirem em filmes, novelas, teatro, música, para que em massa possa passar essa grande mensagem. Isso não vai acontecer com comícios, não vai acontecer com atividades em que, por exemplo, o Bento vai fazer nas atividades de massas. Não, só vai acontecer se tiverem novelas, filmes, teatro, música dessa maneira, porque senão vamos fazer uma mensagem para 10 pessoas. Um filme, uma novela, mete 20 milhões de famílias sentadas à mesa a conversarem sobre um problema social. Se não for dessa forma, não vamos longe. Vamos ficar mesmo só na luta a agarrar as mulheres e a matar, porque aqueles polícias que estão atrás daquelas senhoras não estão a passar a mensagem certa. Então, se não se investir nisso, a sociedade não vai mudar. Qual é o teu take? Isso eu quero pegar algo que o Silvio acabou por dizer que é extremamente importante, que é o papel da arte na moralização da sociedade, o papel da arte na tomada de consciência. Vou dar um exemplo. O que é que o cinema tem feito com a questão, por exemplo, do aquecimento global é extremamente importante. Quantos filmes nós vimos nas últimas 2 décadas sobre inundações, sobre aquecimento global, sobre o tsunami? Presidente, o Al Gore e não sei quantos. Exato. Então, tu tem ali... É a arte a chamar a atenção da sociedade para problemas que são extremamente importantes, que podem não eles todos acontecer nesta nossa geração, mas acontecer na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos. Portanto, é aí um exemplo do papel da arte na consciencialização da sociedade, na transformação da sociedade. Aqui para Angola, eu concordo contigo, Silvio, quando tu dizes que não serão os comícios, não será a política que vai trazer essa mudança de consciência e de cultura que nós precisamos, mas principalmente para gerações mais novas, que são muito mais focadas nessa cultura da celebridade. Os heróis dessa geração mais nova não são os políticos, não são figuras históricas, são os artistas, são os músicos, são os atores. O indivíduo como prodígio ou como NGA, a quantidade de vezes que eu no Twitter vejo jovens a postarem frases inspiracionais desses artistas e a dedicarem posts desses artistas, é suficientemente importante para nós começarmos a pensar que essa malta desses artistas, eles são os heróis dessa malta mais nova. Se tu queres atingir essa malta mais nova, se tu queres passar uma mensagem, se tu queres moralizar os mais jovens, a arte, o desporto, a música, a dança, o cinema é o meio mais certo para atingir essas pessoas. Não é a política, não é uma campanha televisiva, é a música, é o cinema, é a arte. Eu acho assim, um dos maiores problemas da Angola contemporânea é o fato de a arte ser um parente pobre em termos de gestão de orçamento. O papel, o quanto se gasta em termos orçamentais com produção artística. Mas então, Keita, isso aqui leva-nos àquela outra questão, uma outra questão que eu queria fazer, que é, Keita e Silvio, qual seria o papel, vamos falar do modo idealístico, o ideal, o ótimo, do Estado angolano naquilo que é a promoção da arte? Porque eu vejo, e corrijam-me se eu estiver errado, eu vejo e vi uma intervenção da Ministra da Cultura, em que ela falava da nossa arte como qualquer coisa relacionada com pouca qualidade, uma coisa meio... ela fez uma afirmação, não me lembro, lembras desse momento? Não lembro, mas eu costumo pensar bastante acerca da questão da política, das culturas ou da arte. Assim, eu acho que o papel do governo, o papel do Estado deve ser, para mim, em 2 ou 3 sentidos. Primeiro, investigação, financiar a investigação. A produção artística angolana, talvez ela não se... Olha, está aqui, não tem qualidade, foi isso que a ministra disse. Ela não se eleva ao mesmo nível que há em outros países africanos ou em outros países de qualquer parte do mundo, porque nós não produzimos baseado muito na investigação. Nós somos um povo que tem arte e cultura em si. É muito improviso. Temos muitos artistas angolanos que foram para uma academia de artes. Sim. Mas são indivíduos que têm talento
que com esforço foram desenvolvendo isso. Tu precisas de investir no ensino da arte, mas na investigação da cultura, porque a nossa arte tem de estar a par com a nossa cultura, a nossa produção artística tem que refletir a nossa realidade, não só contemporânea, mas a nossa história. Então, tem de haver um investimento grande em estudos, em pesquisa sobre o que é que se produz em termos étnicos, o que é que se produz no campo, para isso depois ser apresentado a todo mundo. Nós temos todos de ter acesso à nossa cultura, à nossa arte, à nossa produção. Uma coisa que vai dizer, pessoal, nós estamos a chegar ao fim da primeira hora e como nós sabemos o Instagram funciona um bocado como a nossa operadora aqui nacional, 1 hora desliga a chamada. Então, vamos fazer, não pode gastar o seu dinheiro por como quer, então vamos fazer uma curta pausa para voltar. Voltamos já já. Silvio, chamo-te já, mano, tá? Até já. Até já, mano, até já. Ora, pessoal, e estamos de volta. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Está a ser um debate extremamente interessante naquilo que é minha opinião. Tenho aqui 2 grandes artistas angolanos e o tema que estamos a falar, eu estou aqui a escrever